Olá, bom dia. Bem-vindos ao nosso webinar, A Ligação entre a Espiadinha Online e a Violência Doméstica. Eu sou o Fábio Assolini, analista sênior de segurança na Kaspersky, e nesse webinar nós vamos tratar de temas e dados muito interessantes relacionados à violência doméstica, aplicativos espiões e coisas relacionadas. Mas eu não estou aqui sozinho hoje. Temos convidados. Comigo aqui está a delegada especializada em crimes online e violência contra a mulher, a doutora Milena Lima, e também a presidente da Associação Artemis e doutora em saúde coletiva pela USP, a Raquel Marques. Muito bem-vindo a todos e todas. Acho que o tema é bastante interessante. Nesse momento pós-pandemia, ao qual estamos vivendo, onde a nossa vida está mais conectada, dependemos ainda mais de serviços online, de aplicativos, né? E a todo momento o nosso celular está conosco. Onde nós vamos, quase tudo que a gente faz na nossa vida dependemos do nosso celular. O celular é uma peça-chave quando nós falamos de stalker. Eu queria abrir agora a oportunidade para que as nossas convidadas cumprimentem a nossa audiência. Milena, pode começar. Bom dia a todos. Gostaria de, mais uma vez, agradecer a oportunidade de ter esse bate-papo e levar conhecimento para a população, que carece muito de informação. E o Fábio vai trazer uma pesquisa muito interessante que foi realizada nesse sentido de fazer um pequeno recorte de como as pessoas enxergam essa nova modalidade criminosa, mas que é uma realidade de muitos. E é isso, Exato. espero contribuir com essa missão. Exato. Obrigado, Milena. Sim, vai ser bem proveitoso. Raquel, cumprimente a nossa audiência, por favor. Obrigada, Fábio. Bom dia a todos. Bom dia, Milena. Alegria estar aqui com vocês para conversar sobre violência doméstica. E quando a gente pensa em violência doméstica, pensa muito no olho roxo, pensa muito na violência física, no feminicídio, mas ela tem dimensões que parecem mais suaves, mas que também muitas vezes são parte de uma escalada de violência que podem sim desembocar em coisas físicas e assassinatos, mas também, ainda que permaneçam sempre como uma violência psicológica, cibernética, moral, já são suficientemente graves e devem ser coibidas. Então, conversar sobre isso, Fábio, é uma alegria, agradeço demais a oportunidade, espero que a gente possa colocar algumas pulgas atrás da orelha de quem pensa que monitorar quem ama pode ser algo natural. Exato, Raquel. Sim, temos muitos assuntos e para dar o pontapé aqui na nossa conversa, nós queremos apresentar para vocês uma pesquisa muito interessante que nós fizemos um levantamento, e veja que interessante, esse levantamento foi feito em 2021, setembro de 2021, enquanto ainda estávamos em plena pandemia, né? A pesquisa Stalking Online Relacionamentos foi realizada com 21 mil participantes em 21 países, incluindo aí o Brasil. Foi feita pelo Instituto Sapio, patrocinada pela Kaspersky, e a motivação aí da nossa pesquisa foi justamente entender esse mundo, ou como os brasileiros são vítimas desse problema, têm reagido a esse problema, né? Como parte da iniciativa Coalizão contra o Stalkerware, que é uma iniciativa a qual a Kaspersky é fundadora. Bom, talvez você já tenha ouvido a palavra Stalkerware e já imaginou o que é isso, né? Em alguns veículos notificam como Spyware, mas vamos entender esses termos, né? Para começo de conversa. Stalker vem do inglês, que é o perseguidor. E o ware vem de software. Então, software perseguidor ou software espião, que vai te espionar naquele aparelhinho que está todo o tempo com você, que é o nosso celular. É o alvo
predileto desse tipo de software. Em alguns lugares também é chamado de spouseware. Spouse vem de esposa, né, em inglês, e ware de software, porque geralmente, na maioria dos casos, são as mulheres que são vítimas desse tipo de software espião. Bom, a primeira coisa que nós fizemos nessa pesquisa foi perguntar para as pessoas se elas sabem o que é um stalker, um software desse tipo, né? E quase 70% disseram que não sabem o que é isso. E claro que isso é preocupante, porque se você não sabe que há essa possibilidade de que o seu celular pode ser espionado, pode ser infectado e pode ser usado para te espionar, como é que você vai reagir quando isso acontece? Então, é importante você saber o que é. E é importante também dizer que isso não existe só para celular. Um computador também pode ter um software desse instalado e ser usado para espionar você. Só que ele é menos comum, porque hoje quem espiona prefere o celular, porque ele está todo o tempo conosco, né? No bolso, na bolsa, no carro, na nossa casa, no trabalho, etc. Muito bem. Então, para a gente entender ainda melhor o que é um stalker, vamos apresentar para vocês o que ele faz, tá? Analisando todos esses conjuntos de aplicativos que se enquadram nessa categoria de software espião, né, de stalker, nós observamos que 22% deles monitora tudo o que você faz na internet. Quais sites você entra, quais aplicativos você usa, né? 18% deles informam a sua localização, ou seja, usa o GPS do seu celular para fazer isso, né, para dizer onde você está. 15% faz a gravação das chamadas de vídeo e chamadas de telefone, ele grava a sua conversa, né, ele usa o seu microfone. 14% deles tiram foto da tela para saber o que você está fazendo, né, qual aplicativo você abriu. 12% deles vão roubar as suas senhas de e-mail, senhas de rede social, ou vai gravar o momento que você está digitando a senha. Tá? 12%, aliás, 10% avisa o abusador, né, que houve uma tentativa de desinstalação desse programa. Geralmente isso acontece quando a vítima encontra, né, o celular já com esse software instalado, né? E 9% desses softwares avisam o abusador quando a pessoa chega em casa, porque, claro, ocorre aí o monitoramento da localização. Deu para ver como funciona esse tipo de software, o quanto ele é invasivo, o quanto ele compromete a sua privacidade, e é justamente por isso que abusadores que têm acesso físico ao aparelho fazem instalação desse aplicativo espião, desse stalker, no celular das vítimas. Porém, é importante entender que esse tipo de aplicativo ele também pode ser instalado remotamente, mas a vítima precisa ser enganada. Ou seja, olha, instala aqui esse aplicativo que ele vai deixar o seu celular mais rápido. E, na verdade, não. O aplicativo vai te espionar. Também é importante dizer que esse tipo de aplicativo só está disponível em sites de criminosos ou na Deep Web. Não, esqueça isso. Aplicativos espiões desse tipo estão disponíveis nas lojas oficiais de aplicativos, e muitos deles de forma gratuita. Isso é preocupante. Nessa pesquisa, nós também perguntamos, e aqui eu já vou começar a envolver as nossas convidadas, né? E foi um dado interessante. É correto monitorar o seu parceiro? 30% dos nossos entrevistados brasileiros nessa pesquisa disseram que sim, e 70% disseram que não. Então, eu gostaria de jogar a primeira batata quente para as nossas convidadas, né? Começando pela doutora Milena. É correto monitorar o seu parceiro sem que ele saiba, sem o seu consentimento, né? E sem o seu conhecimento? Doutora Milena, conta para nós a sua opinião. Então, não só não é correto, como pode ser um crime.
Então, tem que ter muito cuidado, principalmente quando você utiliza de mecanismos que pode causar constrangimento, invasão de privacidade, não só da pessoa que ele quer vigiar, mas de terceiros também. Então, tem que ter muito cuidado. Então, muitas situações são camufladas, como já foi dito, de uma prova de amor, questões de segurança, principalmente a questão de segurança. Então, quando tem nas lojas oficiais de aplicativo, é possível facilmente procurar por aplicativos que têm essa conotação, que vende essa proposta, mas na realidade não é bem assim. Ele promove muito mais do que está falando. E muitas vezes a vítima ela é levada a até aceitar a instalação de um aplicativo sem ter pleno conhecimento da intensidade daquela invasão. Muitas vezes ela não aceita voluntariamente, ela dá o consentimento forçado para não entrar em um confronto com a pessoa que faz parte do seu relacionamento íntimo. Tem um outro detalhe também. Você falando, me lembrei de um caso que tem mais ou menos uns 3 anos, que o marido quebrou o aparelho celular da vítima e depois deu para ela de presente com um aplicativo já instalado. Então, ela Uau. não tinha conhecimento disso, só que ela começou a Sim. perceber que ele tinha muito mais informação dela Uhum. do que ela tinha passado. E aí ela começou a me ligar através de celulares de terceiros, justamente Uhum. porque sabia que estava sendo monitorada, né? Então, Uau. assim, o monitoramento ele pode ser consentido, pode não Uhum. ser consentido, e não consentido ele se torna ilegal, e se ele é consentido, mas Uhum. o consentimento é viciado, a gente também entra na esfera da ilegalidade. Olha, interessante. Ou seja, tem lei para criminalizar isso, né? Agora, Raquel, vou colocar você na roda aqui. Raquel, você acha que esse tipo de monitoramento ele seria válido ou permitido em algumas circunstâncias ou não? Conta para nós a sua opinião. Na pesquisa, a gente pode ver que boa parte das pessoas considera que, em alguns casos, sim, é possível monitorar o parceiro, seja porque tem uma suspeita de traição, seja porque essa pessoa pode estar cometendo um crime, enfim. É importante dizer que a interceptação, a leitura, a invasão de um dispositivo eletrônico, de um meio de comunicação de outra pessoa, é um crime e é algo muito sensível. Mesmo a polícia, mesmo o Ministério Público, quando quer investigar alguém, precisa de uma autorização judicial para poder fazer essa interceptação das comunicações de uma pessoa. Então, não seria um companheiro, uma companheira que teria poderes para fazer isso sem que isso se tornasse um crime. Então, mesmo que seja a pessoa da sua mais absoluta confiança, mesmo que seja o seu filho maior de idade, mesmo que seja a sua esposa ou seu esposo, instalar um software ou interceptar ou monitorar a comunicação dele, não existe justificativa. As pessoas pensam assim, mas eu preciso ter provas para poder me divorciar, né? Preciso ter provas da traição. Adultério não é crime, então, para você se separar, você não precisa ter provas, você precisa só desejar separar, ainda que seja por um adultério, você não precisa provar que esse adultério aconteceu, isso não vai mudar nada a divisão dos bens, isso não vai mudar nada a guarda dos filhos, isso não vai mudar nada o cenário. É uma separação, né? Então tem que ter a prova disso para que mude algum contexto ou para alguma providência seja tomada. Então, não existe justificativa nenhuma para que seja feito um monitoramento de alguma pessoa sem autorização judicial. Se você acha que algum crime está acontecendo, se você acha que uma pessoa deve ser monitorada por alguma razão, isso deve ser feito através de uma denúncia ao Ministério Público, através de uma denúncia à polícia, a polícia vai avaliar e ela mesma vai fazer. Quando é feito de pessoa para pessoa, sem a devida autorização, isso é criminoso. Quem faz está cometendo um crime. Uau, ótimo, ótimo, Raquel.
Que corre bom até o risco, né? entender. Sim. Desculpa, Fábio. Mas só pontuando, corre Pode o falar, risco da Milena. pessoa chegar com a prova de que está sendo traído e acabar saindo preso. Uhum. Ele responder pelo crime. Uau. Uhum. Interessante. Interessante saber que isso já é tipificado na nossa lei, é um crime, né? E essas leis, claro, visam proteger as vítimas. Vítimas que geralmente não tem só a espionagem aí por trás, mas geralmente a violência doméstica, né? E nessa pesquisa nós concluímos isso. E aqui dá para ver uma disparidade de vítimas de homens e mulheres, né? Das pessoas que disseram que sim, que já sofreram abuso por parte do seu parceiro, 15% dos que confirmaram são homens e 32% mulheres. Aí a gente vê a confirmação do que a gente já sabia, que mulheres são mais vítimas disso do que os homens, né? Dos que disseram que não, né? 83% foram homens e 67% mulheres, e tivemos aí um pequeno percentual de pessoas que preferiram não responder. Mas aqui a gente viu essa diferença, né? Mulheres são mais vítimas. E aí eu queria fazer uma pergunta para você, Raquel. Por que isso acontece, na sua opinião? Por que as mulheres são mais vítimas de stalker do que os homens? Fábio, eu não sei se você teve a oportunidade de acompanhar essa semana o noticiário, mas uma moça que terminou o relacionamento com o seu namorado, ela foi sequestrada, ela teve o rosto tatuado, em que ele escreveu que ela era posse dele, colocou o nome dele, alguma coisa assim. Então, o stalker é uma manifestação de uma cultura que confunde afeto com posse. Isso acontece de homens para mulheres e de mulheres para homens também, né? Então, muitas pessoas confundem relacionamento amoroso com posse, com controle, esse tipo de coisa. Agora, sem dúvida, por diversas questões históricas e culturais, isso é ainda mais forte quando vem do homem para a mulher. Então, por isso que acaba acontecendo, muitas vezes, essa questão da maior incidência desse tipo de violência com relação à mulher. Associado a isso, há também a questão financeira, então, situações como que a Milena trouxe, né, de quebrar um celular para poder dar outro, com o chip e o software já instalado, exige um poder financeiro e o acesso e conhecimento de tecnologia, por diversas razões. Os homens são mais afeitos à tecnologia, têm mais domínio desse tipo de coisa, talvez a informação circule mais, gostam mais disso, e faz com que talvez também tenham mais facilidade para esse tipo de implantação e esse tipo de violência. É uma soma de fatores, é um caldo cultural, mas que ele tem como origem a noção de posse, de domínio, de controle dentro das relações afetivas, somado à ideia histórica de mulher como integrante de um território masculino. Uau, sim, são questões profundas aí, né? E deixa eu colocar na roda aqui a nossa audiência. Alô, você que está aí nos acompanhando? Alô, você, é com você que eu estou falando. Você tem perguntas? Manda aí no chat. Pode mandar, tá bom? E olha, dados sobre essa pesquisa, onde nós concluímos que 30% dos brasileiros acham aceitável espionar os seus parceiros, já está publicada. Então, se você quiser acessar lá no nosso blog, tem lá os detalhes dessa pesquisa que nós estamos comentando, né? E agora, vamos falar um pouco mais que tipo de abuso, né, sofrem essas vítimas. Nós vamos detalhar isso das pessoas que confirmaram para nós que já sofreram abuso. Bom, 83% dos casos são psicológicos, mas também há abuso físico, abuso econômico, abuso sexual, outros tipos de abuso. Então, eu quero chamar aqui a doutora Milena, que é delegada de polícia e lida com esses casos do seu dia a dia, né? Doutora Milena, na percepção da senhora, como tem sido esse tipo de abuso e como as vítimas reagem? Então, Fábio, eu costumo dizer que o monitoramento eletrônico, esse controle inicial, ele pode ser o primeiro degrau para violências
bem mais graves. Então, tem situações, tem um caso que eu já tinha até comentado anteriormente, quando estávamos na prévia aqui, e que me deixou um pouco marcada. O companheiro, o marido, começou a monitorar a esposa e em um determinado momento ele tinha acesso à comunicação dela através do aparelho celular, através de um aplicativo de mensagem, e percebeu que ela teria marcado, não foi um encontro, um horário com um cliente fora do horário de expediente, enfim, mas essa conversa foi tirada de contexto e para o marido se apresentou como uma possível traição. Então, aquele monitoramento inicial levou ao deslocamento do marido até o escritório da vítima, e quando ele chegou lá, ela estava profissionalmente atendendo a pessoa, e ele invadiu a sala, começou a agredir a pessoa, começou a agredir a vítima, a pessoa que estava sendo tratada, era um cliente, né? Saiu, ele trancou ela no escritório e começou a agredir. E ela ficou não só com o estado emocional, psicológico abalado, mas fisicamente agredida. Isso foi preciso ter uma intervenção mais enérgica da Polícia Civil, ele acabou sendo preso. Só que isso impacta, como eu disse, não só a parte emocional, a parte física. Isso foi no ambiente de trabalho dela, isso afeta também a parte do trabalho, a imagem dela como profissional. Tem todo um contexto de violência que ultrapassa só a invasão de privacidade. Como eu disse, às vezes o monitoramento ele passa a ser apenas um degrau de uma violência muito maior que pode desencadear até com a perda da vida. E nesse contexto, nessa linha aí, talvez do tempo, você começa com abuso psicológico, você chega no abuso físico, muitas vezes chega no econômico, existe violência sexual, que isso já é amplamente discutido, não é porque você está numa relação conjugal, afetiva, que necessariamente você tem obrigações sexuais não consentidas. Tudo tem que ser consentido, tem que ser mútuo. Então, até mesmo dentro de uma relação de casamento, é possível ter agressão sexual, entre outros crimes. Então, muitas vezes, esse pequeno monitoramento obsessivo pode gerar consequências muito mais graves. Uau. E pegando o gancho da sua leitura anterior em relação ao parâmetro homem e mulher, há mais ou menos uns 2 meses atrás, eu li uma matéria que falava sobre o quantitativo de registros de ocorrência do crime de perseguição. E nesse quantitativo de mais ou menos 1.500 ocorrências em um estado, 80% era relativo à mulher. Então, assim, a sua pesquisa retrata justamente a realidade policial. Ótimo. A senhora já acabou de responder a pergunta da Letícia Rosa, que queria saber exatamente por que mulheres são a maioria, né? E esse percentual. Então, Letícia, está respondido. Doutora Milena, vamos falar um pouquinho mais de lei? No caso aí pergunta do Juan, o aplicativo instalado sem consentimento, né? Isso é considerado crime? Sim, a doutora Milena confirmou que é considerado como crime, né? E aí, como proceder nesse caso? A vítima descobriu que tem algo instalado lá no celular dela, ela pode ir em qualquer delegacia de polícia e formalizar uma queixa? Sim, em algumas unidades da federação já existem delegacias especializadas no combate a crimes cibernéticos, em outros não. Porém, independente de ter ou não uma delegacia especializada, qualquer delegacia é possível do fato ser registrado, inclusive de forma online. Então, praticamente, eu acho que todas as unidades da federação já disponibilizam o serviço de registro do boletim de ocorrência de forma online. Além disso, como a gente está falando no recorte da violência doméstica, todas as unidades da federação possuem unidades especializadas do combate à violência doméstica, à violência contra a mulher, que são as DEANs. Então,
mesmo que não tenha uma delegacia especializada em crime cibernético, provavelmente, se for no sentido, no contexto de violência doméstica, pode procurar a DEAN, tá? Voltando em relação à primeira pergunta que você tinha comentado sobre os tipos legais, só para esclarecer. Tá. Atualmente, a gente tem tipificado o crime de perseguição. Mas o crime de perseguição não é somente para a violência doméstica, é para qualquer pessoa que seja vítima do crime de perseguição. Só que ele traz alguns requisitos legais, que existe, por exemplo, a conduta reiterada e uma certa intensificação da parte da perseguição, infligindo um sentimento de medo na vítima. Porém, ainda que não se enquadre especificamente no dispositivo do crime de perseguição, existem outros dispositivos legais que amparam a vítima. Inclusive, o crime de violência psicológica contra a mulher, por si só, já tem amparo legal tipificado. Então, ainda que não esteja completamente enquadrado no crime de perseguição, a violência contra a mulher por si só já é crime. Sendo que depende de representação da vítima e ele por si só não absorve outros. Então, por exemplo, se eu utilizo o aparelho celular para poder instalar um aplicativo sem o consentimento da vítima, além daquele crime ou de perseguição ou de violência psicológica, eu posso incidir no crime de invasão de dispositivo informático, cuja pena é muito maior, tá? Além de outros crimes. A depender, pode até configurar uma interceptação telemática ilegal. Sim, sim, porque não é só o crime da violência contra a vítima, mas também a invasão do dispositivo informático, né? Então, é importante a gente pontuar isso, porque são dois crimes, né, aí envolvidos, o que piora muito a situação. Ou até né? mais. Ou até mais. Então, é possível que se consiga... eu posso... eu não, mas assim, o suspeito pode monitorar a vítima, ter acesso a conteúdo íntimo, compartilhar, por exemplo, às vezes ele pode verificar que tem uma foto íntima da vítima e ele compartilhar, e já teve pessoas que foram punidas, tanto homem quanto mulher, que tiveram acesso de forma legal ao aparelho celular da vítima, compartilharam vídeos íntimos, e aí já vai aparecer outras tipificações legais. A Laila perguntou se a invasão... Sim, por favor. Só um detalhe, tá? Que é muito importante. Esse crime depende de representação da vítima. Então, se a vítima se reconhece em algum desses fatos típicos, ela precisa fazer o registro do boletim de ocorrência e dizer que deseja representar criminalmente contra o ofensor. Olha só. Raquel, na sua experiência, as vítimas têm sido incentivadas a formalizar uma queixa quando elas descobrem isso? Ou a maioria delas ainda prefere o silêncio? Qual a sua experiência no acompanhamento dessas vítimas lá no Instituto? As vítimas acabam não sabendo muito bem como proceder ou o alcance e a gravidade disso. As pessoas elas estão imersas em tantas outras questões dentro da relação que muitas vezes o monitoramento ele é mais um aspecto de um todo de violência. E não há essa compreensão de quantos crimes estão envolvidos ali, ou de como proceder. Os advogados também conhecem, de maneira geral, muito pouco sobre como lidar com o crime cibernético, como colher provas, como garantir a cadeia de custódia dessa prova, porque se você não garante a prova de maneira adequada, não é possível reverter isso contra o agressor, né? Então, o cenário cibernético ele ainda é muito pantanoso dentro do direito, porque exige um conhecimento sobre provas, sobre garantia dos indícios, enfim, que pouca gente conhece. Então, isso é entendido como mais uma manifestação da violência, dentre outras que acontecem, e acaba sendo tratado num bojo único, né? Sendo que seria possível, por exemplo, de maneira muito contundente, uma vítima, homem ou mulher, de uma situação como essa, fazer prova
de violências psicológicas e morais que acontecem e que, por não deixar rastro, acabam não sendo levadas a sério. O que eu quero dizer com tudo isso? A gente pensa em violência doméstica, a gente pensa em agressão física. Ela não é a única. Maria da Penha tipifica a violência sexual, a física, a moral, a psicológica e a financeira, né? Patrimonial. Só que a psicológica e a moral é muito difícil de você comprovar. É muito delicado. E ela garante afastamento do agressor, enfim, todo tipo de proteção, do mesmo modo como as outras violências. Quando existe a prova, a materialidade, através de um software de monitoramento, por exemplo, isso permitiria à vítima, e vamos dizer que a maioria das vítimas estão nesse espectro da violência patrimonial, psicológica ou moral, né? Até porque a violência começa por aí, só depois chega na física e até mesmo no feminicídio. Sim. Elas teriam como interromper esse ciclo nesse momento, né? Com uma materialidade muito, muito importante, mas por não saber lidar, por não entender a grandeza desse tipo de prova e por não contar, muitas vezes, com suporte de ou uma defensoria ou um advogado que consiga instruí-la sobre como garantir o uso dessas provas, bota-se tudo a perder. Vocês têm percebido isso também, doutora Milena? Olha, eu acho que é o maior desafio no âmbito da violência doméstica é a mulher se perceber como vítima. Isso é uma questão que é muito delicada. Então, imagina, dentro de um relacionamento acontecem muitas coisas, claro. Só que a gente tem que parar para pensar que nem tudo é normal, nem tudo é aceitável. E por mais que a mulher tenha até um nível de tolerância muito mais elástico dentro da violência, da convivência afetiva, ela precisa entender, compreender quais são os limites de um crime e se identificar como vítima. Então, essa situação do monitoramento eletrônico, ela é muito emblemática, porque muitas pessoas são ou não sabem ou são convencidas a deixar, permitir serem monitoradas, sem saber a inteireza daquilo ali, da gravidade. Outras preferem, aceitam o monitoramento com medo do marido, do namorado, do companheiro, mas ela ainda não consegue perceber que aquilo pode ser um crime, que aquilo é uma violência até psicológica. Porque quando a vítima ela passa a ser monitorada, ela começa a entrar num regime de medo, ela começa a impedir, modificar o seu comportamento natural. Então, eu já passo a ter espontaneidade, eu tenho medo de mandar uma mensagem para alguém, de receber uma mensagem, de encontrar até ocasionalmente alguém na rua. Então, isso começa a ditar o comportamento da vítima diferente da vontade dela. Só que então, muitas vezes, isso pode se configurar na cabeça das pessoas como algo legítimo, e não é. Então, se perceber como vítima de uma situação dessa é o primeiro passo para conseguir combater. E aí procurar ajuda, porque entre ser vítima e procurar ajuda da polícia, e após a ajuda da polícia ter a efetiva responsabilização do ofensor, existe um grande caminho que depende muito dos envolvidos. Sim, sem dúvida. A nossa pesquisa mostrou que uma em cada duas vítimas de abuso tiveram stalker, tiveram um software espião instalado no celular, para vocês verem o quanto isso é comum, né? Infelizmente. E os nossos dados também já confirmaram aí que a maioria das vítimas são mulheres, né? Bom, e aí eu quero focar nisso agora, porque o Cauê já mandou uma pergunta aqui, tipo, o que eu faço para me proteger? Ou como identificar, né? Nós vamos entrar nessa seara agora para entender esse problema do aplicativo mais ao fundo. Cauê,
só passando um olho aqui pelas outras perguntas, a Laila perguntou se a invasão tem uma pena maior do que a de perseguição. A doutora Milena confirmou que sim, né? Bom, vamos então falar sobre como é que eu detecto, como é que eu reajo quando eu tenho um aplicativo desses instalados. Vamos falar assim, sobre a percepção de que o seu celular foi comprometido ou tem um aplicativo espião lá instalado. Bom, o celular começa a apresentar alguns comportamentos estranhos, mas olha, isso não é regra. Infelizmente, há aplicativos espiões que são totalmente ocultos. Você não tem ideia de que o aplicativo está instalado espionando você. Porém, alguns dão alguns sinais de que algo de ruim acontece no seu celular. O que exatamente? Bom, você percebe que o celular esquenta muito em alguns momentos, ou que a bateria acaba muito rapidamente. Isso é sinal de que algo estranho está acontecendo. E há alguns sinais assim muito claros. Por exemplo, determinado aplicativo abriu sozinho. Estava lá a tela, abriu do nada, né? Ou então, alguns desses aplicativos fazem o roubo desses dados por e-mail, usando o próprio e-mail da vítima, e lá na caixa de saída vai ter o e-mail que a pessoa não enviou, né? Então, há alguns sinais que podem tornar isso claros. Agora, é interessante a reação das vítimas nesse cenário, né? 55% dos nossos entrevistados disseram que, se detectasse o programa deles, eles tentariam eliminar na hora, deletariam o programa. Mas nem sempre isso é fácil, tá? Nem sempre. Esse é, inclusive, uma das coisas que nós usamos para classificar um aplicativo desses como espião ou não. Ele é fácil de ser desinstalado, porque a maioria se esforça para ficar oculto, né? E aí, ainda na nossa pesquisa, né, 47% disseram que investigaria e falaria com a pessoa, né, com o parceiro. 33% faria uma pesquisa online para saber o que fazer. 23% pediria ajuda técnica de alguém que tem um conhecimento maior. 21% apenas, o que eu acho que procuraria a polícia. 20% iria ligar a um centro de apoio, o que é bom, né? 19% disseram que pararia de usar o celular. 11% disseram que comprariam um celular novo, o que me assusta, porque é possível limpar um aparelho desse ou ter certeza de que ele está limpo e poder usá-lo, né? E 4% disseram que não saberia o que faria nesses casos, né? Então, voltando à pergunta aqui do Cauê, muitas vezes o abusador ele tem acesso físico ao aparelho. O pior, ele sabe a senha de desbloqueio, porque ele vai precisar desse acesso para poder instalar o aplicativo, tá? Porque, afinal de contas, é uma pessoa que você ama, né? Você que está aqui nos assistindo, a sua esposa, você homem, sua esposa sabe a senha de desbloqueio do seu celular? A minha esposa sabe, e eu sei o dela. Foi um acordo entre nós, né? Porque numa situação de emergência, que eu precise de algo que está no aparelho dela, eu consigo desbloquear. E vice-versa. Porém, foi um acordo entre as partes, né? Então, às vezes, e é comum isso, né? O abusador sabe a senha, e se ele vai ter acesso, ele consegue instalar, né? Muito bem, temos bastante pergunta, o pessoal está interessado no tema, né? Eu vou voltar nessas perguntas daqui a pouco. Muito bem, outro detalhe aqui da nossa pergunta, né? Se você descobrisse um app espião instalado no seu celular, você confrontaria o seu parceiro? 85% dos nossos entrevistados disseram que sim, confrontariam. E agora eu quero chamar a Raquel para dar a sua opinião. Raquel, geralmente, quando a vítima confronta, né, o seu parceiro de que, olha, por que isso daqui foi instalado no meu aparelho? Né? O que acontece no acompanhamento das vítimas que você tem feito, Raquel? Qual é a reação? Isso desencadeia reações mais violentas ou não exatamente? Usualmente, as reações mais violentas, o escalamento da violência no âmbito doméstico acontece toda vez que a vítima resiste e tenta interromper aquele ciclo.
Então, quando ela dá um basta, quando ela diz que vai embora, quando ela pede separação, quando ela confronta, todas essas situações são situações onde a violência tende a subir um ou mais degraus. Então, é preciso estar ciente disso, né? Ao confrontar, eu vou escalar alguns degraus aqui. A vítima até já sente isso, né? Sente que vai dar treta se for colocar em pratos limpos, mas é isso mesmo o que acontece. Agora, além disso, é preciso ter muito sangue frio, muita racionalidade ao lidar com essa questão, especialmente se ela sente que pode correr algum risco à sua integridade, sim, aos seus filhos, ou que ele vai sumir com o patrimônio, que ele vai te cortar o acesso a dinheiro, que ele vai dificultar a sua circulação pela cidade, porque se você sente que isso pode acontecer, convém buscar ajuda antes, se orientar na Defensoria Pública, se orientar no Centro de Atendimento à Assistência Social, se orientar com um advogado, para fazer o processo de maneira muito organizada, né? De forma que você tenha os seus direitos preservados, os seus bens, a sua integridade, o cuidado com os seus filhos, o seu emprego, porque quando isso é feito de maneira desordenada, e quem está nesse lugar de estar sendo monitorado já está dentro de uma... A pessoa já não respeita o seu espaço, a pessoa já deu mostras, né, de que é capaz de muita coisa para manter o controle daquela relação. Então, é preciso racionalidade, é preciso cuidado para que tudo isso seja desarmado da maneira mais segura, da maneira mais assertiva, mais rápida, com menor sofrimento, porque o que nós vemos nesse processo de escalada de violência, primeiro que sair do relacionamento abusivo costuma demorar bastante tempo. E nesse tempo, sim, as mulheres têm sua autoestima dizimada, ficam psicologicamente desestruturadas, perdem trabalho, perdem acesso ao bem, o companheiro muitas vezes vai vendendo coisas, colocando em nome de outros, enfim, dificultando o acesso a patrimônio, até para que ela não tenha meios para poder ir embora dessa relação, ou se for embora, não receba a metade a que teria direito, enfim. Então, é preciso muita sabedoria, muita orientação, muito sangue frio, porque ir bater de frente, assim, num contexto em que já está provado que esse companheiro é capaz de muita coisa, não costuma ser o melhor conselho. Ok. Milena, na sua experiência, você tem visto se os parceiros, né, o abusador, depois que ele é confrontado, isso termina em mais violência doméstica ou em medidas cautelares que as vítimas tentam buscar com a polícia? Qual a sua experiência quando ocorre esse confrontamento do abusador? Fábio, a questão do confronto do próprio ser humano, independente de ser um abusador ou não, geralmente, quando se confronta alguém, a reação pode ser contrária, no sentido de algumas pessoas podem esclarecer, outras pessoas podem agir com mais violência. Muitas pessoas não gostam de serem confrontadas, desafiadas, principalmente no contexto da violência doméstica. É muito comum, depois de uma agressão, o ofensor justificar com a narrativa de que foi desafiado, que a mulher provocou aquela situação, que ele não queria bater, mas ela provocou, ela insistiu. É como se a mulher pedisse para apanhar. Então, essa narrativa tem que ser ferozmente combatida, isso não existe, mas é um risco que acontece, é realidade, isso é fato. O que a Raquel colocou, no sentido de que pode subir mais um degrau na violência, isso acontece, tá? Eu queria pontuar, eu não lembro se foi a Laila que perguntou sobre a questão dos dispositivos.
Ao Da final, eu lei, posso passar quais são os Uhum. artigos que podem incidir, eu posso disponibilizar se ela quiser fazer alguma matéria nesse sentido, de forma correta. Mas eu ia te pedir, Fábio, Uhum. não sei se a gente tem tempo para isso, para você voltar aquele Hum. slide, o anterior, que eu achei muito Uhum. interessante, Sim, aquela. Isso, esse. esse Aham. mesmo, essa pesquisa, e eu queria fazer alguns comentários, Por se for favor. possível. Pode ser? Claro, Olha só que claro. interessante. Na pesquisa saiu que mais da metade dos entrevistados deletaria o programa. Veja só, se eu Sim. tiro a prova de que estou sendo monitorada do dispositivo, o que que acontece? Hum. Eu corro o risco de destruir a prova, a evidência, a materialidade delitiva, como a Raquel já tinha Uhum. mencionado. Então, direito é prova. Eu posso provar documentalmente, eu posso provar com testemunha, entre outras formas. Mas olha só, se eu tenho uma prova no meu dispositivo informático, o dispositivo informático, eu falo aqui o smartphone, que há um aplicativo espião, eu preciso documentar isso. Existem algumas formas de documentar. Eu posso ir até o cartório e fazer a ata notarial, se alguém do cartório tiver expertise para poder verificar, porque muitos Não tem. aplicativos não É. são ocultos, né? Sim, Então, inclusive, tem a possibilidade de ter autodestruição. Então tem que ter exato. muito cuidado. O ideal é que apresente na polícia ou até algum técnico de informática, porque ele pode fazer um parecer, ele não pode fazer laudo. Só Uhum. o perito criminal poderia fazer um laudo. Mas é uma opção também apresentar isso a um técnico de informática, que ele vai fazer um parecer, você leva, faz o registro, talvez na ata notarial, ou pode procurar a polícia. E na polícia, Uhum. os escrivães de polícia tem fé pública. Ele pode olhar o aparelho, pode documentar e fazer a preservação de evidência, tá? Uma outra possibilidade que colocou aqui na pergunta foi que Uhum. investigaria e falaria com a pessoa, que foi a questão do confronto. Já diminuiu o Exato. percentual. Realmente, corre o risco de, quando você confronta, o confrontado, inclusive, destruir a prova. Isso é muito comum. Exato. Então, quando Sim. a mulher, quando ela identifica algo estranho, alguma evidência, muitos relatos que chegaram até mim é do parceiro tentar destruir a prova. Então, se a prova está no celular, ele quebra o celular, ele some com o aparelho. Então, isso é possível. Eu vi também que a pesquisam lá, muitas pessoas vão pesquisar o que fazer. O que E fazer, realmente né? eu espero que a pesquisa de vocês apareça lá em primeira Sim. opção, porque eu tenho certeza que vão apresentar orientações muito úteis. A opção de pedir ajuda técnica, eu já tinha comentado, que eu acho que é muito interessante Sim. procurar um especialista que ajude até a Sim. documentar e fazer essa preservação de evidência. E olha, Uhum. tá, na quinta posição seria procurar a polícia. Olha só, eu queria até compartilhar com vocês uma situação que chegou até mim, que a vítima Aham. estava sendo vítima de espionagem, e quando ela procurou a minha ajuda, ela já procurou pedindo desculpa, dizendo que entendia que aquilo não era trabalho da polícia, mas queria orientação. Isso é crime. A polícia, a Uhum. investigação não é um favor que o Estado disponibiliza para o cidadão, é um dever do Estado apurar e é um direito do cidadão ser, desculpa, não é ser investigado, não, é um direito do Atendido? cidadão Uhum. ser atendido. Então, ele Sim. pode e deve procurar a polícia. Isso não é um favor, é um direito do cidadão procurar e ser bem atendido, ser apurado, ser investigado. Possa ser que a polícia consiga avançar na investigação, possa ser que não aconteça, que isso não Uhum. avance, porque, por exemplo, muitos aplicativos, como eu disse, às vezes tem até algumas situações que ele tem Autodestruição. o comando de autodestruição, mas é um Exato. direito do cidadão ter essa situação esclarecida, tá? Então, Sim. por favor, procurem. É,
A outra opção, ligar, iria a um centro de apoio, que eu acho que a Raquel poderia falar, isso é muito importante, oferecer para a vítima uma rede de apoio, de acolhimento. Pararia de usar o celular, é uma medida bem prática, né? Deixei de usar, mas o problema é que às vezes o problema não está só no celular, o problema pode estar no computador, entre outras Exato. formas de monitoramento online, né? Ali compraria a outra opção, compraria um novo celular, e a outra não sei o que faria. Esse percentual que diz não sabe o que faria, eu acredito que muitas pessoas se enquadram nessa situação. E mais uma vez eu parabenizo o evento, porque a ideia é disponibilizar para as pessoas conhecimento para que ela tenha a opção de escolha em saber como agir, o que fazer. Era isso, assim, as pontuações sobre essa pesquisa, esses dados, que eu achei Sim. interessante. Excelente, excelente. Ótimo. Obrigado, Helena. Nós vamos agora para perguntas, vamos responder perguntas aqui da nossa audiência, temos várias perguntas. Eu vou direcionar quem vai responder as perguntas, tá bom? Temos algumas aqui bem interessantes. Se você ainda tiver a sua pergunta, mande para nós, tá bom? Vamos lá. O Juan aqui perguntou... não, essa do Juan já foi respondida. Essa da Letícia também. O Cauê, né, falou sobre formas de identificar, né, o spyware. Eu já comentei que há alguns sinais, né, mas às vezes pode haver sinais nenhum, né? E as formas de se protegerem, sim, há formas de você proteger o seu dispositivo. Porém, se o abusador tem acesso físico ao seu aparelho e ele sabe senha de desbloqueio, né, isso é bem difícil, porque nenhum software de segurança vai impedir, tecnicamente, né, de você de instalar um aplicativo no seu celular, a não ser que esse aplicativo seja considerado malicioso por uma solução de segurança já instalada. Portanto, se você tem um bom antivírus instalado no seu celular e houver uma tentativa de instalação no software espião, essa tentativa será bloqueada. Tá? Porém, se o abusador tem um pouco de conhecimento técnico, o que ele pode fazer? Ele pode tentar desinstalar o software de segurança que está impedindo ele de concluir a ação. Tá? Então, aí temos mais um sinal. Cadê o antivírus do meu celular que estava instalado aqui e sumiu? Isso é um sinal de que algo ruim aconteceu, de que alguém instalou algo, o antivírus estava impedindo a instalação e, para concluir, ele precisou desinstalar ou desativar o antivírus. Então, já é mais um sinal de que algo ruim aconteceu com o seu aparelho. Tá? Então, é mais um sinal aí. Vamos ver mais perguntas. O Fabiano pergunta que existem muitos programas espiões que são oferecidos com aplicativos de controle familiar, né? Especialmente para controlar os filhos. Como saber diferenciar entre o programa verdadeiro, né, para controlar os filhos, e um programa espião desse, né, malicioso desse? Bom, aqui eu queria contar a minha experiência, né? A minha experiência nesse caso. Mas, tecnicamente, quais são os critérios que nós usamos? Para você classificar um programa como Stalker, né, como um software espião, primeiro, ele vai se esforçar para se ocultar. Segundo, a desinstalação dele vai ser dificultada. Tá? Terceiro, todas as ações que ele vai fazer serão de formas ocultas, de tal forma que a vítima não saiba. Então, esses são alguns critérios. Enquanto isso, um software de controle parental, quando ele efetua, por exemplo, um bloqueio a um aplicativo, a um determinado site, ele avisa: olha, eu efetuei esse bloqueio. Então, olha, a sua conexão está sendo monitorada. Então, essa é a principal diferença, né, entre um software de controle parental, porque as crianças precisam ter o seu acesso controlado pelos pais, né, para não ter acesso às coisas ruins, que infelizmente há na internet, e o software abusador que vai espionar a vítima sem você saber, né?
E aí, na minha experiência, né, por questões de segurança, eu e a minha esposa compartilhamos a nossa localização, né? Especialmente eu viajo muito ao trabalho e muitos de nós vivem em grandes centros urbanos, onde infelizmente há violência, roubo, né? E é uma questão, especialmente de segurança, quando o seu parceiro sabe, né, onde você está. E sempre tem softwares legítimos que permitem fazer isso. Então, eu faço isso com minha esposa. Ela sabe onde eu estou e eu sei onde ela está. Num caso de emergência, eu consigo ir até onde ela está e vice-versa, né? E como você consegue fazer isso? Né? Usando um recurso que todo mundo tem instalado no seu celular, que é o Google Maps. Tá? Existem outros softwares também que permitem fazer isso. Tá? Então, essa é a diferença. Vamos ver aqui mais perguntas. Nisso, né? Fábio, eu gostaria de dar uma lista desses aplicativos, tanto para iOS quanto para Android, e se não há nenhum controle das lojas de aplicativos. Laila, infelizmente, não há uma lista aos mais conhecidos, tá? Mas não há uma lista porque podem aparecer novos aplicativos maliciosos dessa forma, tá? E se há um controle das lojas de aplicativos, sim, há um controle. Porém, os desenvolvedores de software eles conseguem burlar. Se há um consentimento, tá? Isso faz com que esses apps apareçam aí, tá? Apareçam nas lojas e as pessoas consigam, então, baixar da loja, ou muitas vezes fora da loja. O que vai ser necessário um conhecimento técnico maior para instalar esse aplicativo no celular, né? Habilitando lá a instalação de pontos de terceiro, a gente fala, né? Mas é possível instalar coisas que estão fora da loja também, tá? Sim. Sim. Agora eu vou envolver aqui as nossas convidadas. Então, Milena e Raquel, o que a vítima pode fazer, né, quando ela descobriu lá que o celular dela tem algo estranho instalado, mas ela não consegue desinstalar? Milena, se ela levar o aparelho até uma delegacia, ela vai receber uma ajuda? Então, Raquel, se ela Então, Raquel, Eu estou com a impressão que está congelando ela um vai receber pouco. uma orientação técnica quanto a isso e gostaria de envolvê-los aí nessa questão. Cortou? Você entendeu a pergunta? Quer que eu repita? Fábio, Eu está acho que eu cortando entendi. há algum tempinho. Vamos lá, Milena, começa você. Então, infelizmente, quer dizer, infelizmente e felizmente, como eu já tinha dito, em muitos estados, principalmente nas capitais, já existem delegacias especializadas no combate a crimes cibernéticos. Outros não. Mas ainda que não tenha, só o fato de já ter delegacias especializadas no combate à violência doméstica, então esse primeiro atendimento no contexto de violência doméstica, ele vai ser oferecido por profissionais especializados. Não significa que os profissionais especializados no combate à violência doméstica tenham conhecimento técnico na parte de informática. Contudo, havendo já a identificação do dispositivo espião, é possível, de forma muito simples, fazer inspeção em loco no aparelho e, através do registro de evidências, que pode ser documentado pelo escrivão, fazer a captura a imagem mesmo fotográfica daquele aparelho e, a partir dali, se iniciar o processo e submeter, talvez, o aparelho até a perícia criminalística, que aí ele vai identificar qual que é o dispositivo, e identificar exatamente tudo que ele pode ter acesso. Então, essa é uma forma. O que eu aconselho? Procurar sempre ajuda técnica. Ainda que, olha, eu não sou mulher vítima, mas eu fui vítima de monitoramento eletrônico indevido, e na minha cidade não tem uma delegacia especializada em crimes cibernéticos, você pode procurar qualquer outra delegacia e, da mesma forma, com ou sem acompanhamento de um profissional da área, é possível fazer esse mesmo protocolo, que é verificar, ainda que seja a inspeção visual, documentar e fazer a preservação de evidências naquele momento e submeter à perícia criminalística. Então, tem esse caminho,
tá? Uhum. Excelente. Ótimo. Raquel, quer complementar? Quero complementar sim, Fábio, e aí retomar um pouquinho da fala que você trouxe, né, comentando as perguntas das pessoas. Houve perguntas sobre o que diferenciar um software lícito de um ilícito. A questão não é necessariamente a tecnologia. A tecnologia, ela pode até ser lícita. Se ela foi feita sem consentimento da pessoa, sem conhecimento da pessoa, ou de forma com consentimento viciado, que a gente fala, com coerção, com medo. Então, se o consentimento não foi como que você teve com a sua companheira, né? Aquela coisa assim, não, nós decidimos porque nossa vida é isso e decidimos nos cuidar. E com total liberdade de suspender isso a qualquer momento, qualquer coisa diferente disso, seja com tecnologia lícita ou de submundos, é igualmente errado. Ah, mas criança pode. Repare, nos aplicativos de crianças podem até 13 anos. Acima de 13 anos, as crianças e adolescentes, na verdade, adolescentes, também têm o direito ao consentimento. Um pai, uma mãe que instala um software de monitoramento de um jovem adolescente acima de 13 anos, sem autorização, sem consentimento, também está ferindo aí a balizas importantes, né? Então, o amor não pode tudo, né? A família não pode tudo, e não é porque a tecnologia ela está dentro do escopo do Google Play, enfim, da Apple e é autorizada para outros fins, é que ela não pode ter um uso inadequado. Agora, para a gente ver a delicadeza desse tipo de violência, né? Porque a pessoa está sendo monitorada sobre onde anda, pode ter print da tela, pode estar sendo, o celular pode estar sendo usado como escuta ambiental. Então, a vítima está muito vulnerável. A gente fala, lógico, vamos até a delegacia, vamos buscar ajuda, mas o agressor saberá que a vítima foi até a delegacia, o agressor saberá que ela visitou um advogado, o agressor ouvirá a conversa eventualmente. Então, é sim uma situação muito delicada em que nós, como sociedade, precisamos ser absolutamente intransigentes com esse tipo de conduta, porque pode acontecer com qualquer um de nós, né? É uma violência do nosso tempo a que nós estamos sujeitos, seja como funcionário, seja como companheiro, seja como filho, seja como pai, enfim, a proteção dos dados pessoais, a proteção dos direitos da personalidade, ela é um enorme desafio do nosso tempo. A discussão ética sobre o limite das coisas, né? Porque tem uma tecnologia, eu posso usar? Depende. Qual é o limite ético disso? É algo que nós precisamos discutir à exaustão. Em casos de violência doméstica, sempre, em qualquer situação, a primeira medida é a rede de apoio, é a amiga, é a mãe, são as pessoas que conseguem te dar um suporte emocional, financeiro, logístico, para que você possa sair disso, né? Porque muitas vezes, mesmo indo até a delegacia, mesmo buscando um advogado, a pessoa sozinha está num turbilhão tão grande, está numa confusão emocional, enfim, da vida tão grande que ela não consegue ter forças ou clareza para poder atuar de forma adequada. Então, assim, se a mulher vítima de violência tiver pessoas de confiança para ajudá-la a organizar os passos para sair dessa relação, para denunciar, para buscar as provas, é muito importante, porque sozinha, segurar esse rojão é um desafio imenso. Sem dúvida, sem dúvida. Obrigado, Raquel. A última pergunta acrescentando, por favor, desculpa, doutora Fábio. Pode Só dando falar. uma pincelada que muitas pessoas, muitas mulheres sentem vergonha. Então, por mais que até tenha uma família acolhedora, ela não se permite expor a sua intimidade, porque a partir do momento que você diz eu tenho um problema na minha relação, eu estou abrindo a porta da minha casa. Então, se reconhecer vítima de violência doméstica é praticamente isso, abrir a porta da sua casa. Então, muitas têm vergonha dessa situação. E um dado que é interessante, assim, não sei se já foi feita alguma pesquisa nesse sentido, se alguém tiver, eu até agradeceria se me enviasse,
Mas a minha experiência prática é quanto mais elevado o nível de conhecimento da vítima e até a posição social dela, mais o sentimento de vergonha é incutido nas suas ações. Então, digamos, uma pessoa que ela tem um autoconhecimento, alta posição social, profissional, para ela admitir que está sendo monitorada, que ela é vítima de violência, na cabeça dela, a balança, o equilíbrio entre expor minha intimidade e os efeitos, inclusive sociais, porque você passa a ser olhada com outras lentes. E é nesse sentido que a mulher vítima, ela é vitimizada duas vezes. Uma pelo agressor e outra, muitas vezes, pela sociedade. Então, isso é muito impactante quando é uma pessoa, digamos, mais simples. Então, aquela pessoa que é mais simples, parece que ela já tem uma maior naturalidade, uma maior convivência com outras pessoas vítimas de violência. Então, para ela é mais fácil dizer, eu estou sendo vítima de violência doméstica. Eu não sei se eu consegui ser clara no que eu quis dizer, mas foi algo claro. que eu já me deparei na experiência policial com diferentes comportamentos nesse sentido. Excelente, excelente, doutora Milena. E venho corroborar aqui, Milena, desculpa, Fábio, porque assim, eu fui uma mulher vítima de violência e me doía muito entender que universitária, empresária, esclarecida, independente economicamente, ainda assim eu estava presa ao relacionamento abusivo e demorei anos para conseguir sair disso. Então, essa questão social, psicológica, ela é um fato. E daí que a gente tem que ter muita paciência com as pessoas vítimas de violência, não colocar a mulher contra a parede, entender que ela tem o tempo dela para poder sair dessa relação, porque são muitas coisas em jogo. Desculpa te interromper, Fábio, a gente já está no horário, né? Sim, estamos no horário. Eu agradeço imensamente a participação de vocês, abrilhantou aqui o nosso painel e os dados da pesquisa. Como eu disse, esses dados estão disponíveis lá no nosso blog. E também gostaria de deixar aqui para vocês o link da nossa coalizão de empresas de segurança, empresas de software contra o stalker. É uma das formas que as vítimas podem encontrar ajuda. O saber é importante, né? Saber que os dados, que o seu celular está protegido ou não, se ele está infectado ou não, lá no site da coalizão, então, é possível também obter uma ajuda com relação a isso. A Laila pergunta aqui se a pesquisa está disponível integralmente. Sim, Laila, será compartilhado aí com quem ainda não teve acesso a ela, tá bom? E eu acho que é isso, deu para nós respondermos aqui todas as questões. É um tema farto, né? Daria para falar muito mais tempo sobre esse assunto, mas olha, eu agradeço imensamente o seu tempo aqui conosco. Depois, se você tiver mais algumas dúvidas que não foi possível nós aqui tratarmos no nosso webinar, encaminhe para nós, por favor. Doutora Milena, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho. Raquel, muito obrigado, parabéns pela iniciativa do Instituto. E quando a gente é vítima, realmente isso dói mais, né? E a nossa intenção como bons seres humanos é ajudar os outros, né? Parabéns pela iniciativa. Muito obrigado, pessoal. Desejo a todos um bom dia. Fábio, muito obrigada. Raquel, todos os ouvintes. Deixo aqui meu abraço virtual para todos. Obrigado, pessoal. Bom dia. Tchau, tchau.